Olá, estudantes! Sejam bem-vindos ao nosso curso Pré-ENEM. Eu sou o professor Alfredo e irei ministrar as aulas de Química 2. Começaremos falando sobre química orgânica. E para falarmos de química orgânica, nosso pontapé inicial é sobre o elemento mais importante da química orgânica, o carbono, e as suas características. De início, falaremos um pouco sobre o histórico. No século XVIII, Carl Wilhelm Scheele conseguiu isolar o ácido cítrico do limão e o ácido tartárico da uva. Aqui a gente tem as estruturas dessas moléculas. No século XVIII, Carl também conseguiu isolar o ácido lático do leite e a ureia da urina. Começa-se assim a isolar alguns compostos orgânicos. Em 1777, Torbjörn Olof Bergman definiu que a química orgânica era a química dos compostos existentes nos organismos vivos e que a química inorgânica era a química dos minerais. Percebam que essa definição, essa divisão da química em duas áreas, é para fins pedagógicos, para fim de aprendizado. Nós, ao dividirmos os assuntos em áreas diferentes, temos uma facilidade melhor para poder estudar e aprender. Por isso, há essa divisão. A química se torna, então, uma ciência dividida em duas partes: a química orgânica, a química vinda dos organismos vivos, e a química, todo o resto, era a química dos minerais. Acreditava-se que apenas os seres vivos tinham capacidade de produzir compostos orgânicos, pois neles haveria uma força especial, a força vital, e ela é que permitiria a existência de compostos orgânicos. A química orgânica, então, neste primeiro momento, estuda os compostos obtidos diretamente dos seres vivos, animais ou vegetais. E a química orgânica, inorgânica, estuda todos os outros compostos, que eram aí originados do que era chamado de reino mineral. No final do século XVIII, Antoine Laurent Lavoisier analisou muitos compostos orgânicos e verificou a presença do elemento químico carbono em todos eles. Em 1815, Jacob Berzelius isolou os elementos silício, zircônio, titânio e formulou a teoria da força vital. A partir daí, então, se firma a ideia de que apenas seres vivos produziam compostos orgânicos, pois somente os seres vivos possuíam essa força vital. E isso, somado à falta de conhecimento para produzir compostos orgânicos em laboratório, se tornava aí como uma norma, uma regra. Só seres vivos produzem compostos orgânicos. Porém, em 1828, Friedrich Euler conseguiu, por acaso, sintetizar a ureia, que é um composto orgânico, a partir do cianato de amônio, um composto inorgânico. Perceba que em laboratório há a produção do primeiro composto orgânico, a ureia, a partir de um composto inorgânico, o cianato de amônio. Como que ele faz isso? De uma forma muito simples. Ele aquece o cianato de amônio e percebe a formação de cristais. Esses cristais que por ele já era conhecido, a ureia, que antes era obtida apenas da urina, ele então percebe o que tinha feito, que ele tinha feito o primeiro composto orgânico em laboratório. A partir daí, a crença que apenas seres vivos poderiam gerar compostos orgânicos começa a diminuir, iniciando então a queda, o final da teoria da força vital. Friedrich August Kekulé, um importante químico, propõe uma nova definição para a química orgânica, e essa definição é aceita até hoje. A química ainda é dividida em química orgânica, dentro dos estudos da química há essa divisão, mas a química orgânica passa a ser a química que estuda os compostos de carbono. Por falar em carbono, temos que ver quais são as suas características. O carbono é um átomo que possui 6 prótons,
Consequentemente, esse átomo no seu estado fundamental, neutro, ele também possui 6 elétrons. O carbono possui duas camadas eletrônicas, onde estão os seus elétrons, sendo a primeira com 2 elétrons e a segunda com 4. Assim, para conseguir ficar estável, seguindo a regra do octeto, ele faz mais 4 ligações. O símbolo do carbono é a letra C, seu número atômico é 6. Sua massa atômica é 12,011. E sua distribuição eletrônica é 1s2 na primeira camada, no subnível S, 2 elétrons. 2s2 na segunda camada, subnível S, mais 2 elétrons. E 2p2 na segunda camada, no subnível P, mais 2 elétrons. Ou, por camadas, podemos dizer que ele tem na primeira 2 elétrons, na K, e na segunda, na L, 4 elétrons. Ele é um ametal. Ele é sólido nas condições ambientes e realiza 4 ligações do tipo covalente, onde há o compartilhamento de elétrons. Ligações do carbono. O carbono é um composto tetravalente, ou seja, faz 4 ligações químicas com outros átomos. E lá no diagrama de Linus-Pauling, nós podemos dividir ele da seguinte forma, dividir os seus elétrons. 1s2, na segunda camada 2s, também são 2 elétrons, e 2p2. Esse é o estado normal ou fundamental do carbono. O carbono pode realizar ligações do tipo simples, onde ele vai se ligar 4 vezes a 4 outros átomos. Ele pode fazer ligações do tipo duas simples e uma dupla. Perceba que ele ainda faz 4 ligações, porém com 3 elementos diferentes, 3 átomos diferentes. Uma ligação tripla e uma simples. Aqui ele vai se ligar apenas a 2 átomos. E ainda ele pode fazer 2 duplas. Ligações simples, duplas e triplas. Podendo ser apenas simples, podendo ser simples e dupla, simples e tripla e 2 duplas. Aqui nós temos outros elementos que são importantes dentro da química orgânica. Primeiro é o carbono, como já falei. Também temos o hidrogênio, que sempre ou quase sempre está junto com o carbono nos compostos orgânicos. O oxigênio, que também é bastante presente, e o nitrogênio também. Desses, o hidrogênio faz apenas uma ligação, o oxigênio 2 e o nitrogênio 3. Vamos lá. Aqui vamos fazer um pequeno teste. Dá uma paradinha aí no vídeo e veja se você é capaz de responder. Na estrutura H2C, aí você tem o 1. CNH2 e o número 2. CH, o número 3, CH2. Perceba que o 1, o 2 e o 3 representam aí ligações que não estão aparentes. As ligações representadas pelos algarismos, 1, 2 e 3, são respectivamente de quais tipos? Lembre-se, o carbono faz sempre 4 ligações. Daí, respondeu? Conseguiu interpretar qual seria a resposta certa? Então vamos lá. Aqui no primeiro, como há 2 hidrogênios já ligados com carbono, ele vai fazer 2 ligações, completando as 4. Perceba que o segundo carbono, esse com o qual estou no cursor do mouse em cima, já tem 1, 2, 3. Então, o número 2 só pode ser uma ligação simples. E o terceiro carbono, ele possui 1, 2 ligações. Para completar as 4, o número 3 só pode ser uma ligação dupla. Dessa forma, a resposta certa é a letra A. E daí? Você conseguiu acertar?
Na primeira aula de hoje, nós vimos então as características do carbono e como foi a evolução da química orgânica nos tempos antigos, onde era apenas a química dos compostos produzidos por seres vivos, para a química orgânica de hoje, que é a química dos compostos de carbono. Ficamos por aqui. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!